Hoje à noite, o meu tema... Obrigado, Léo. Obrigado. Hoje à noite, meus irmãos, o meu tema é a graça perfeita transforma famílias destruídas. A graça perfeita transforma famílias destruídas. Eu queria que a gente já orasse para que o Senhor estivesse nos dando aqui um momento de encontro com o Pai. A gente acredita que toda vez que abre a palavra, o Senhor usa o seu Espírito para falar conosco, que hoje não seja diferente, que a gente receba um impacto da palavra do Senhor sobre o nosso coração. Vamos fazer isso então? Você pode orar comigo aí no seu lugar? Feche seus olhos. Peça sinceramente que a presença de Deus tenha impacto sobre nossas vidas. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre fala ao nosso coração. Esse é o propósito da Tua palavra. Nós vamos abri-la, Senhor, nessa noite, para que as nossas vidas tenham esse encontro com o Senhor. Encontro em que o Senhor atinge áreas tão necessárias de nossa vida, que fala ao nosso coração, na verdade, faz descer o que a gente entende para ficar no coração, Senhor. Essa noite, meu Deus, eu peço que o Senhor faça isso na história, através da história dessa família, para mudar as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Que a Tua palavra tenha o mesmo impacto que teve sempre na vida dos Teus filhos, na história do povo de Deus, vindo para transformar vidas destruídas em famílias reconstruídas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meus queridos. Eu vou pedir para você abrir, por favor, a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38, versículo 26. A graça perfeita transforma famílias destruídas. Abra aí comigo, livro de Gênesis capítulo 38 e versículo 26. Você vai abrir comigo, mas, mais uma vez, a gente não vai fazer a leitura agora, tá? Você vai se segurar aí, bonitinho, aberto. Gênesis 38 nem é tão difícil assim de achar, né? Está no começo da Escritura, capítulo 38, versículo 26. Hoje, meus irmãos, nós estamos dando encerramento, fechamento à nossa série de palestras, na verdade, série de mensagens, né, sobre famílias imperfeitas, graça perfeita. A gente fez uma longa caminhada de 6 estudos, usando o livro do pastor Lisânias Moura, que tem o mesmo nome, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. No domingo passado, a gente teve, além da queda de energia, que foi até muito bom acontecer, a gente teve uma pregação muito boa, maravilhosa mesmo, do pastor Daniel, falando como a vida de Jacó, Lia e Raquel teve uma transformação na sua relação de amor. Só que, meus irmãos, a família de Jacó também tinha filhos, e os filhos de Jacó também estavam vivendo relacionamentos destruídos. Jacó tinha um filho chamado José, que você sabe, você lembra que ele era o preferido do pai. E ele era tão odiado pelos seus irmãos, que chegou até mesmo um dia em que eles desejaram matar o José, matar o próprio irmão. Porém, um dos irmãos da família, um dos filhos de Jacó, chamado Judá, ele conseguiu articular um plano ainda melhor. Veja só, o que é que ele fez? Ele diz, não vamos matar o menino, não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender José como escravo. Olha só que plano. Era um plano diferente, bem articulado, porque ao mesmo tempo era lucrativo. Em primeiro lugar, era um plano mais lucrativo, porque eles iam ganhar dinheiro com a venda do menino. Era um plano também que tinha mais vantagem, mais vantajoso, porque eles não corriam o risco de alguém descobrir o que eles fizeram quando achassem o corpo do José em algum lugar. E, afinal de contas, José era sangue do sangue da família. Então, não se podia matar o menino. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Então, José acabou sendo vendido para o Egito por 40 moedas, na verdade, 40 peças de prata. Jacó fica arrasado, a gente já ouviu a história, e é enganado, o enganador é enganado sobre a morte do seu filho favorito. E o que é que aconteceu com Judá? O Judá que articulou o plano. O que foi que aconteceu com ele, hein, irmãos?
O capítulo 38 de Gênesis começa a contar para nós essa história. Judá, depois que houve aquela encenação da morte, depois que se montou aquela mentira, a Bíblia diz que Judá fugiu da sua família. Ele se afastou completamente da sua casa e foi viver num lugar bastante distante. Ele foi para a terra de Adulão. A Bíblia diz que ele vai viver com um homem chamado Ira com H, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, nesse caso sim, tá? Ira, e ele se casa, ele começa uma nova vida longe da sua família, começa uma nova vida casando-se com uma mulher do lugar, estrangeira, que a gente nem sabe o nome, a Bíblia nem diz o nome da mulher, só diz que ela era filha de um tal de Suá, cananita. Então, a gente vê que Jacó se afasta da sua família. Ele foge, meus irmãos, porque ele tinha cometido um crime covarde contra um menino inocente. Por que Jacó foge da sua casa? Porque ele tinha cometido esse crime, ele tinha participado, ele tinha articulado o plano final. Imagine aí. Jacó foge também porque ele tinha destroçado o coração do seu pai. Jacó não, Judá, obrigado. Obrigado. Judá. Por que Judá foge de casa, meus irmãos? Porque ele tinha articulado esse plano covarde contra o seu irmãozinho menor. Porque Judá tinha também destroçado o coração do seu pai, com aquela mentira, com aquela encenação falsa. Ele tinha que manter uma vida de faz de conta para consolar o seu pai que estava inconsolável. A Bíblia diz que Jacó recusa por dias, dia após dia, ser consolado pelos seus filhos. A fala de Jacó é: eu vou para o meu túmulo chorando a morte do meu filho. Até o último dia da minha vida eu vou chorando por ele. E Judá foge de casa porque ele não pode trair os seus irmãos. Esse microfone está falhando. Não pode falar nada. É segredo de família o que a gente fez. Então imagine, meus irmãos, tudo aquilo na mente de Jacó. Isso tudo faz a gente concluir que a culpa frequentemente isola pessoas das suas famílias. Foi o que aconteceu com o Judá. Judá está num estado de culpa. Judá cometeu um erro grave na sua história. E eu sei que isso acontece aqui entre nós. Nós temos famílias, temos pessoas ainda hoje aqui nesse lugar que estão remoendo culpa na sua história, na sua casa. Talvez cometeu um erro, fez algo que não devia fazer com a pessoa, com o pai, com a mãe, com o irmão. Se envolveu numa briga, machucou o coração, machucou a vida de alguém. E agora essa pessoa está envolta em culpa. As nossas casas estão frequentemente envolvidas com pessoas que carregam culpa no seu coração. E a culpa é um problema, meus irmãos. A culpa afasta as pessoas. A culpa isola as pessoas da sua família, como aconteceu com Judá. A pessoa adoece, a pessoa definha com culpa. A pessoa ou se isola no seu canto, começa a ter comportamentos mórbidos, ela se afasta, ela começa a ficar depressiva, ela começa a recusar conversa, ajuda, ou ela vai para o outro extremo, ela começa a ter comportamentos compensatórios, vira um desregrado, começa a se viciar, começa a virar uma pessoa sem limites, porque a culpa afasta, isola pessoas das suas famílias. Foi o que aconteceu com Judá e talvez isso aconteça com muita gente hoje à noite. A culpa adoece. A história continua. A Bíblia diz que Judá, ali naquele lugar, vai constituir uma outra família. Ele, com aquela mulher cananita, tem 3 filhos. O primeiro filho se chama Er. O segundo filho se chama Onã. E o terceiro filho se chama Selá. Nenhum dos nomes você vai colocar no seu filho, por favor. Não são bons nomes, né? Er, Onã e Selá. O que acontece então na história, meus irmãos? O Judá imediatamente consegue arrumar um casamento para o seu filho mais velho. A Bíblia diz que ele encontra uma mulher chamada Tamar e casa o Er com a Tamar. Er com a Tamar. Quando esse casamento ocorre, algumas
algumas sucessões de fatos acontecem. A Bíblia diz que a família vai começando a demonstrar o seu lado vaidoso. Uma sucessão de vaidades começa a aparecer naquela casa, na família de Judá. Era um homem perverso, era um homem maligno, que tinha propensões para o mal. E diz, então, a história que Deus imediatamente tira a vida de Nós temos apenas mais 2 filhos agora de Judá. A tradição do tempo é que quando um filho morresse, outro, o mais novo, casasse com a viúva do que faleceu, para dar continuidade à herança, ao nome do seu irmão. Isso tinha efeitos de herança, para se continuar com os bens, com a herança, com o nome do falecido ocorrendo. Só que, quando Judá manda Onã, o seu segundo filho, casar com a viúva Tamar, Onã se recusa a ter filhos com Tamar. Veja bem, ele tem relações com aquela mulher, mas ele pratica o que a gente conhece como coito interrompido. Eu acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Eu não vou dizer o que é, não vou explicar, porque senão vai virar uma pregação mais 18, então não vou, tá? Mas todo mundo sabe. Ele tem relações, mas não quer ter filhos com ela. Por que ele não quer ter filhos? Por que Onã não quer ter filhos com a Tamar? Porque os filhos que Onã seria do seu irmão falecido e não dele. E ele tem aquele pensamento vaidoso: eu é que não vou ser escadinha para o meu irmão. Se não vai ser pelo meu nome, eu é que não vou continuar essa história. E a Bíblia diz que Deus também tira a vida de Onã. E agora só sobra um filho para Judá. Judá começa então a ficar de cabelo em pé, orelha arrepiada. Epa, já perdi 2 filhos. E ele faz uma falsa promessa a Tamar. Então ele diz: olha, já morreram 2, está certo, fica viúva aí e vai para a casa do teu pai, espera o selazinho crescer, que aí eu vou dar o selar para você. Mas era mentira. A Tamar nunca ia casar com Selá. Acontece, meus irmãos, que Judá também ficou viúvo. E a história continua dizendo que depois que o período do luto termina, Judá vai com o seu amigo Ira. Está lembrado do Ira com H? Ira com H. Ele vai para uma festa, ele vai, na verdade, para a tosquia das ovelhas. A tosquia das ovelhas era mais ou menos um festival de inverno da época. Se fazia ali um encontro dos agricultores não, dos fazendeiros, né, dos criadores de gado, e eles tosqueavam as ovelhas quando estava chegando perto do inverno, para a umidade não atrapalhar, não piorar a qualidade da lã. Então era mais ou menos um festival de inverno que a gente tem na época, né? Muita carne, muita gente reunida, muito gado. Você sabe que vai rolar uma festa. Aí. E o Judá então vai com seu amigo Ira para Fit, né? A Fit, Festival de Inverno de Tímina. Fit, né? Festival de Inverno de Tímina. Ele desce lá com ele e olha só, a Tamar fica sabendo. Tamar sabia que jamais ia casar com Selá. Então ela bola um plano, ela articula um plano, se disfarça de prostituta, veja só, vai para a estrada que dá para esse local, para Tímina, um vilarejo chamado Enaim, e ela fica ali na beira da estrada, disfarçada, esperando o Judá chegar. Quando o Judá olha para Tamar, ele não a reconhece, ela está com um pano no rosto, como faziam as prostitutas da época, e ele confunde Tamar com a mulher do lugar. Ele tem uma atitude tão vaidosa, tão egocêntrica, que ele olha para a mulher e não diz nem bom dia. A Bíblia diz que ele chega e é curto e grosso: quero me deitar com você. Quero me deitar com você. E aí os dois começam então a negociação. Tá certo. O que é que vai ser o preço do programa? Vamos aqui articular, vamos lá. Você vai me dar um carneiro. Certo, mas quando você vai me dar o carneiro? O que é que você então quer para que seja uma garantia nesse nosso negócio? E aí a Tamar pede, claro, disfarçada, né? Pede uma garantia que fosse os pertences do Judá. Eu quero que você me dê o seu anel de selar, a sua corrente pessoal e o seu cajado, para eu ficar com ele. Eles, tá
Tá certo, tudo bem. Então eles combinam o preço do programa e Judá acaba deitando com a sua própria nora. Passa-se o tempo, Tamar volta para a casa do seu pai, veste de novo as roupas da viuvez, termina a fite, né? O Judá volta com ira para casa. E o que acontece, meus irmãos? Acontece que mais tarde, quando Judá vai enviar o preço do programa pelo seu amigo Ira, quando ele chega no local, ninguém nunca ouviu falar numa prostituta ali na beira da estrada. Nunca ouvimos falar nessa mulher. E aí o Ira vai dizer, olha, eu fui com o carneiro lá para pagar o preço, mas ninguém nunca ouviu falar nessa mulher. Então o Judá minimiza, faz pouco da situação. O que é que ele diz? Tá certo. Então, ela que fique com os pertences, não tem problema. Afinal de contas, não vamos sair por aí procurando para a gente não virar piada na cidade. Judá menospreza a prostituta que ele usa para não sujar a própria cara. Isso faz a gente concluir, meus irmãos, que o egoísmo transforma os familiares em meros objetos. As nossas famílias também estão lotadas de pessoas assim. As famílias aí fora estão vivendo vidas egoístas, todo mundo vivendo no seu mundinho, no seu centrinho, é a sua visão, é o nome para a sociedade, é manter aquela fachada de casamento dando certo, mas todo mundo vivendo a vida ali para o seu próprio umbigo. É tudo em volta da pessoa, pessoas que abusam dos outros, é o marido contra a esposa contra o marido, abuso emocional, chantagem sexual. Olha, se você contar, se você não me der isso, eu vou espalhar para todos os seus amigos quantas amantes você tem, hein? As pessoas vivem em mundos egoístas, mas por fora é tudo bonito, tudo fachada, tudo perfeito. As nossas famílias estão cheias de pessoas que abusam, que usam os outros como objetos, como foi a vida de Judá. Diz a Bíblia, ainda que cerca de 3 meses depois que isso tudo aconteceu, chega a bomba na casa de Judá. Olha, Judá, a sua nora está grávida. Eita. Ela agiu como uma prostituta. Judá ficou possesso de raiva. Tragam essa mulher para fora e nós vamos queimá-la viva. Quando os homens entram na casa, arrastando Tamar para fora da casa, imagine a cena. A Tamar manda um recado para o seu sogro. Olha, fale para o Judá, para o meu sogro, o seguinte: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. Mande ele verificar de quem são esse selo, esse cordão e esse cajado. Tamar não apresenta somente os pertences de Judá, mas apresenta para Judá o preço de prostituir a própria consciência. A gente vê aqui que a hipocrisia nas famílias se disfarça de cobranças rigorosas. Quantas pessoas estão vivendo nas nossas famílias hoje em dia, vidas como a da família de Judá. São implacáveis, defensores da moral, pessoas que são judiciosas, julgamentos cabais, sem apelação, rigorosíssimas no seu modo de comportar, mas são hipócritas, porque vivem vidas paralelas, e quando ninguém está olhando, quando ninguém sabe, eles cometem os mesmos erros, ou do mesmo tipo, ou até piores. Porque a cobrança não é nada mais do que um mecanismo de compensação. Nós chegamos mais uma vez, meus irmãos, aqui nessa caminhada da história, parece que a gente chegou mais uma vez numa rua sem saída. Essa é a família de Deus, essa é a família que Deus escolheu. Essa é a família de Judá. Um homem que se afastou da sua casa, um homem que tramou um pseudo-assassinato, uma pseudo-morte, um homem
que prostituiu os próprios valores, que prostituiu a alma diante de Deus. Um homem que usou pessoas que o amavam e que certamente ele amava. O que vai acontecer nessa história? Eu queria mais uma vez nessa noite convidar você a ver o que a graça de Deus fez e ainda pode fazer em famílias destruídas. Olha aí o seu texto, olha aí para Gênesis 38, 26. O texto está continuando a história e diz assim para a gente, Gênesis 38, 26. Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. Em primeiro lugar, meu irmão, a graça perfeita de Deus transforma, porque Deus faz erros cometidos na família serem admitidos. É mais fácil as pessoas viverem fingindo que o erro não existe, porque elas têm que dar contas a Deus do que estão fazendo. Mas Deus pega Judá no flagra, não para condená-lo, não para arrancá-lo de casa e queimá-lo vivo, mas para que ele pudesse experimentar a restauração que vem do Senhor. O texto nos diz em Gênesis 38, 26, que Judá imediatamente reconheceu os objetos. Só Deus abre os olhos do pecador, meu irmão. Não menospreze o milagre que é um pecador ajoelhado e reconhecendo os seus pecados, porque só Deus leva o homem a conhecê-lo como ele é. Naquele momento, a graça de Deus invadiu a vida de Judá. E ele imediatamente pôde olhar com seus próprios olhos o que ele estava fazendo. Era Deus começando a restaurar o seu coração. Era Deus agindo. Era a graça perfeita transformando a vida daquela família. Porque só Deus faz a gente enxergar para mudar. Meu irmão. Quando Deus traz à tona os nossos erros, minha amada igreja, meus irmãos, Deus também traz à tona a possibilidade de mudar, de mudança. E é isso que Deus pode fazer na sua família. Continue orando pelas pessoas que você conhece. Continue orando pelo seu marido, minha irmã. Continue orando pelo seu filho, meu amado irmão. Continue, porque um dia Deus vai abrir os seus olhos, vai rasgar em sua fronte os próprios olhos, para que ele enxergue o que ele está fazendo. Porque quando a graça de Deus vem, ela transforma vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, mais tarde, Judá acaba voltando para sua família. A gente volta para as páginas do Gênesis, continuando a história do Gênesis, a gente vê que Judá vai com a família de Jacó para o Egito. Estão lembrados do Egito? Sim, todos estamos. E lá no Egito ele encontra um governador meio complicado de conversar. Esse governador prende o seu irmão mais novo, chamado Benjamim. E olha só o que diz aqui a Bíblia em Gênesis 44, a partir do versículo 32. Se você quiser, acompanhe, se não, só escute. Judá está diante do governador, que ele não sabe que é José, o seu irmão, mas ele tem uma atitude surpreendente agora. Judá, em Gênesis 44, de 32 a 33, diz o seguinte para ele, falando com seu irmão José, pensando que ele é, de fato, o governador estranho: meu senhor, garantia meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso, peço ao Senhor que permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz, e que o deixe voltar com os irmãos dele. Em segundo lugar, meus irmãos, a graça perfeita transforma, porque Deus provoca atitudes de verdadeiro arrependimento na família, meu amado. A culpa nos isola, o egoísmo abusa, a hipocrisia é implacável, mas a graça de Deus é perfeitamente transformadora.
Deus atinge corações e mudanças começam a acontecer, porque Deus transforma através da sua graça. Jacó está ali diante do seu irmão governador e algo começa a mudar no seu interior. Ele começa a experimentar uma comoção. Ele não pode ver o filme se repetindo, ele não pode perder mais o irmão. Vem as cenas do passado, ele lembra que foi ele o culpado, foi ele que mandou vender José, e ele não vai deixar isso acontecer de novo. Judá agora tinha uma nova compreensão. Um dia ele tinha vendido um irmão como escravo, mas agora ele se oferece como escravo no lugar do seu irmão. É isso que a graça de Deus faz, transforma pessoas completamente. Deus faz a gente se arrepender para agir completamente diferente. Por isso eu insisto com você, meu irmão, eu insisto com você, minha irmã, não vamos andar pelo que a gente enxerga. Deus é infinitamente poderoso para mover os céus e a terra a fazer o que Ele quer. Você pode olhar para o horizonte da sua vida e pode ver as portas se fechando. Meu Deus, mas como é que tudo aconteceu assim? Para essa pessoa não tem mais solução, para o meu pai não tem mais solução, para o meu tio, para o meu primo, para o meu irmão, tem solução sim, porque um dia pessoas foram transformadas e essas histórias estão cravadas na Bíblia para que eu e você tenhamos fé no Senhor e não andemos por aquilo que vemos, mas coloquemos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração no Senhor que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Aleluia. Não desista da sua família. Não desista de pessoas. Continue orando. Continue buscando. Continue falando. Continue vivendo. E Deus fará os corações serem transformados para a glória dEle. Aquele homem sofre uma mudança completamente. Aquele que tinha pedido escravidão para o seu irmão, agora é o escravo. É aquele que se vende. É aquele que se dá. Aquele que se doa. Porque Deus toma a velha maneira de agir e a transforma em novas atitudes. Talvez seja você que esteja precisando hoje de novas atitudes. E eu lhe dou certeza nessa noite, se você tão somente colocar o seu coração na palavra de Deus, Deus transformará essa área tão difícil da tua vida, em novas formas de agir. Se Deus não operar no coração do homem mudança, ninguém pode mudar o coração do homem. Mas quando ele começa a agir, louvado seja o nome do Senhor, alguma coisa acontece. Judá, meus irmãos, se tornou em Israel uma grande tribo. Muitos filhos nasceram da grande tribo de Judá. E apesar de tudo, meus irmãos, Judá não foi capaz de mudar sua família. Judá, meu irmão, não é o final da história. Judá não é o final da história. Lá em Mateus, no capítulo 1, a Bíblia começa com uma genealogia. A genealogia é uma relação da família do Messias. Aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 3, a gente tem o seguinte: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Filhos incestuosos de uma relação de prostituição. O versículo 16 diz o seguinte: Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Terceiro lugar, meu irmão, a graça perfeita transforma, porque Jesus entra em famílias destruídas para transformá-las definitivamente. Essa história não é sobre Judá. Jesus se tornou filho de Judá,
Mas o verdadeiro Judá é Jesus, meu irmão. Jesus veio se tornar homem. Mas o verdadeiro Judá é Jesus. O máximo que Judá conseguiu fazer foi se oferecer em escravo pelo seu irmão. Mas Jesus se tornou escravo para se oferecer à morte no meu e no seu lugar. Meu querido irmão, Jesus é que é o verdadeiro leão da tribo de Judá, porque ele fez o que nenhum de nós jamais poderia fazer. Jesus nasceu na família destruída de Judá, e como um leão valente, ele enfrentou o maior dos destruidores, todos os piores destruidores, fez o que Judá não conseguiu fazer. Como um leão, ele enfrentou o diabo, ele enfrentou o pecado, ele enfrentou a morte, todos juntos de uma vez, e os venceu na cruz definitivamente. Aleluia. Ele é o verdadeiro Judá. Ele é a transformação que a família precisa. Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que nasceu, que venceu a morte e que vive para todo sempre e reina eternamente. Só Jesus transforma famílias destruídas. Só Jesus tem poder de entrar na sua casa e provocar uma transformação. Você não tem condição sozinho de alcançar nenhuma vida, porque todo o poder está nas mãos daquele que venceu a morte, venceu a cruz e hoje nos faz filhos do Deus vivo. Agora nós somos família de Deus. Você não precisa nessa noite se preocupar com a história da sua casa. Ah, Helison, mas a minha família é imperfeita. As nossas famílias são imperfeitas, meus irmãos. Mas eu já orei tanto, Isso não depende do seu coração, meu irmão. A notícia do Evangelho é que alguém já fez isso por você. Alguém já venceu por você. Alguém já levou as suas dores por você. Alguém já pegou, já tomou as suas ansiedades. Deus já conheceu de antemão tudo que está no seu coração. E Ele já disse na cruz: está consumado, eu já fiz a obra. E a grande obra de Deus é nos fazer filhos, não do sangue, mas pelo sangue do Cordeiro. Queria chamar o grupo de louvor aqui. E nessa noite, meu irmão, eu tenho diante dessa palavra do Evangelho simples, mas que é o poder de Deus, e eu me alegro em Deus por poder pregar essa verdade da transformação na vida. Eu tenho apenas um desafio a fazer para você, meu irmão. Tenho apenas um único desafio para fazer a você. Eu quero que você hoje à noite, sinceramente, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Peça que Jesus nasça na sua família hoje à noite, para que todos vocês da sua família, todos façam parte da família de Deus. Peça sinceramente que esse Jesus, que é o verdadeiro Judá, que é o verdadeiro fim da história, Ele é o começo, o meio, o fim, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele está aqui nesse lugar e Ele pode fazer você e todos os seus amados serem parte dessa família perfeita, da graça perfeita, renascendo de novo para a glória de Deus. Aleluia. Peça sinceramente que os nomes borbulhem na sua mente, que você lembre daquele querido, daquela querida que você ama tanto. Como seria bom se ele hoje conhecesse Jesus, se ele hoje lembrasse da cruz de Cristo. Ore por ele sinceramente, faça Jesus ir a ele agora, através da tua oração. Ore, coloque o seu coração diante de Jesus e diga: Senhor, venha também nascer na minha família, e nós seremos chamados família do Senhor. Nós vamos juntos orar e cantar nessa noite.